Bom, boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente recebe o professor Divino Silvério. Divino é biólogo, fez o doutorado em ecologia dele na Universidade de Brasília, um pós-doutorado também lá na UNB, e atualmente ele é professor de ensino na Universidade Federal Rural da Amazônia, que é uma universidade no estado do Pará, que tem vários campos, e ele tem trabalhado muito as questões de mudanças de uso da terra e o fogo, como isso impacta. E hoje ele vai estar falando para a gente dos incêndios florestais no Brasil, o hoje e o amanhã. Divino, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Divino está substituindo a doutora Anne, porque ela teve um imprevisto, e o Divino, que trabalha na mesma equipe com ela, veio apresentar essa palestra para a gente. Então, Divino, a palavra está com você. Perfeito, obrigado, né? Queria agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês hoje sobre esse tema importante, né, que são os incêndios florestais. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão... Estamos vendo. Perfeito. Eu vou ficar falando, então, se tiver algum imprevisto, né? Eu não vou estar vendo eu estou só com o monitor, não vou ver a tela do navegador. A gente avisa você. Tá bom. Então, boa tarde a todos, né? Como o professor Jolie apresentou, meu nome é Divino Silvério, sou professor na Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Vou falar com vocês hoje sobre o tema de incêndios florestais no Brasil, o hoje e o amanhã. Colocando aqui, né, alguns desses assuntos, apesar de não estar no título, né, tentar trazer também uma noção básica, né, sobre a história do fogo na Terra e algumas coisas sobre os padrões temporais dos incêndios florestais no passado. Eu quero começar a nossa conversa refletindo, né, um pouco sobre o que essa imagem nos faz sentir sobre o fogo. Acho que essa foto, ela às vezes representa muito das coisas positivas sobre o fogo, né? Às vezes traz a ideia do fogo como né, uma ferramenta, uma possibilidade de preparação de alimentos, né, um aquecimento, conforto, e essa ideia positiva, esse sentimento positivo sobre o fogo, predominou na maior parte da nossa história, né? E o domínio do fogo pelo homem foi um dos fatores chaves para a evolução da espécie humana. E isso faz a gente pensar sobre essa pergunta, né? Quando o fogo, então, surgiu no planeta Terra? Para refletir um pouco sobre essa pergunta, eu quero trazer aqui essa ideia desse conceito de triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo, que é uma das reações mais elementares da natureza, né? Precisa de três principais elementos, né? Combustível, ignição
e comburente, que é o oxigênio, né? Então, será que momento do surgimento, né, da história do nosso planeta que esses três elementos estavam presentes e permitiu, então, o surgimento, né, do fogo, dos incêndios nos continentes, né? Esse é um estudo que tenta traçar um pouco esse histórico, né? Então, num período pelo menos antes de 500 milhões de anos, né, a concentração de oxigênio na atmosfera ela era um pouco baixa, né? O surgimento da vegetação, né, das plantas e com isso, né, a liberação de oxigênio ao longo de milhares e milhares de anos foi fundamental para que, primeiro, né, o oxigênio alcançasse níveis na atmosfera que fosse possível sustentar os incêndios, né, por um período de tempo maior. Se a gente pensa de ignição, né, acho que dá para pensar que os furacões, né, sempre, pelo menos na maior parte do tempo, serviram como fonte de ignição. Então, há pelo menos 400 milhões de anos, né, o fogo começou a existir no planeta, né, que quando a gente tinha já esses três elementos, né, já tinha vegetação crescendo, servindo combustível, a vegetação ajudando a aumentar a concentração de oxigênio na atmosfera, né, e esses elementos básicos, né, como os furacões, servindo como fontes de ignição. Alguns outros processos importantes, né, inclusive da evolução humana, e essas informações permitem a gente concluir algumas coisas, né? Primeiro, porque o fogo e o homem, eles sempre coexistiram no planeta Terra. E o domínio do uso do fogo pelo homem, há pelo menos, né, um pouco mais de 1 milhão de anos, foi chave, né, tanto para a evolução da nossa espécie, como também foi um período a partir do qual que a gente tem registros, né, de um aumento na incidência dos incêndios florestais no nosso planeta, que está muito associado, né, a esse período logo após as atividades, né, do homem migrando para diferentes áreas e a sua utilização do fogo. Quando a gente olha um pouco mais, né, um outro estudo que faz que olha uma janela temporal menor, mostra que nos últimos 2.000 anos, né, a gente tem pelo menos 3 momentos três períodos, né, dos incêndios florestais no planeta, né? Um estudo que avalia as evidências da ocorrência do fogo registradas nos sedimentos, né? Muito com né, o carvão presente nos sedimentos e a datação dessas evidências, né? Ao primeiro período, né, até 1750, do ano 1 até 1750, quando houve significativas reduções nas queimadas, que foi um período, né, que tinha uma pequena tendência de redução na temperatura. De 1750 a 1870, um período com aumentos das queimadas, né, em nível global, que foi um período que, quando a população mundial apresentou, né, um aumento significativo e também, né, conversões de uso da terra, aí um terceiro período, né, de 1870 até os dias de hoje, com
uma pequena redução nas evidências de queimadas, e parece muito associado, né, ao aumento das pastagens mais intensivas, agricultura e manejo de fogo. Um outro estudo também ainda, né, em escala mundial, e já nesse caso utilizando imagens de satélite, né, os diversos produtos de satélites que passaram a existir, né, nos últimos 30, 40 anos, e mudou um pouco a forma como a gente quantifica, né, os incêndios florestais e as evidências ao longo do planeta, apontando aqui, né, uma tendência de redução na área queimada, né, no globo inteiro, entre 1998 e 2015, né, até confirmando um pouco esse outro estudo anterior. Nesse período, né, esse estudo aponta uma redução de 24% na área queimada. E as principais causas dessa redução foi essa expansão e intensificação da agricultura. Mas é interessante a gente observar que esse padrão, né, de tendência de mudança na área queimada, em função da cobertura arbórea, a gente observa que essa redução ocorreu principalmente nos ambientes, né, nos biomas com menor cobertura arbórea. Quando a gente olha, no entanto, né, para os ambientes mais florestais, foi observada uma tendência de aumento na área queimada nesses biomas, né, indicando assim uma tendência de mudança de maior área queimada, avançando para os biomas mais florestados, né? E grandes partes dos biomas mais savânicos, né, ou campestres, que já tinham apresentado uma fronteira agrícola mais estabelecida, uma expansão e uma intensificação da agricultura, né, e automação, resultando assim, né, num uso menor do fogo como ferramenta e por isso uma redução na área queimada. E quando a gente foca um pouco mais, né, no fogo, nos biomas e a sua relação com os biomas brasileiros, né, mas nos últimos anos, né, então no presente, primeiro, né, eu acho que a gente vale a pena mencionar, né, eu acho que dos biomas brasileiros, né, a gente tem Amazônia e Mata Atlântica, biomas predominantemente florestais, né, Cerrado e Pantanal, né, são biomas com vegetação savânica, mas em conjunto, né, cada um desses biomas apresenta vegetação e clima característico com grandes diferenças em sua relação, em sua adaptação ao fogo, né? Alguns estudos, né, um estudo, por exemplo, da professora Vânia Pivello, que propõe, né, que os biomas podem, inclusive, ser subdivididos com base na sua relação com o fogo, né, dividido. Então, a gente tem biomas como Cerrado e Pantanal, que podem ser classificados como bioma mais dependente do fogo, né? A vegetação do Cerrado apresenta várias adaptações de sobrevivência ao fogo, né? Algumas espécies, inclusive, são dependentes do fogo para eventos de reprodução. A Caatinga, né, que é um bioma mais independente do fogo, os Campos Sulinos, alguns outros biomas, e a gente tem os biomas florestais, né, Mata Atlântica e Amazônia, que são
biomas sensíveis ao fogo, onde a vegetação não apresenta, né, essas adaptações ao fogo. Isso é importante para a gente entender, né, que alguns biomas estão adaptados, né, são até dependentes, mas outros biomas são bastante sensíveis ao fogo. E daí isso faz a gente pensar, mas os incêndios florestais no Brasil estão aumentando ou diminuindo, né? Nos últimos anos, né, tem um produto interessante, até produzido em parceria do MapBiomas com o IPAM, né, um trabalho liderado pela Ana Alencar, mostrando, né, um padrão temporal de área queimada no Brasil inteiro, né, com maior porcentagem de área queimada do Pantanal nos últimos 35 anos, né? No país inteiro, cerca de 20% do território queimando, né, pelo menos uma vez. Não tem uma tendência clara de aumento ou redução na área queimada, né, conforme apresentado nesse produto, mas tem uma evidência bastante clara de picos, né, nos anos mais secos, né, em 1998, 2007, 2010, por exemplo. Com a média anual, né, de 151 mil quilômetros quadrados de área queimada por ano. Um outro estudo também quantificando, né, tanto o número de focos de incêndio quanto área queimada nos últimos 20 anos, apresentando, né, às vezes para alguns biomas até uma tendência de pequena redução na área queimada, mas de novo, né, novamente, os picos nesses anos com secas mais intensas, principalmente no Cerrado e Amazônia, e com um pico super grande para o Pantanal em 2020, né? Que foi um evento que eu acho que chamou bastante atenção da mídia, né? Uma quantidade gigantesca de incêndios com grande impacto, né? Tanto para a vegetação quanto para a fauna da região. E em 2020, né? Cerca de 30% do bioma queimou, né, sendo um recorde de área queimada no Pantanal, né, uma área maior que 40 mil quilômetros quadrados do Pantanal queimada, e que foi bastante superior ao registrado aí, né, nos últimos 10, 15 anos, pelo menos. E uns estudos mostrando, né, isso associado novamente, né, esses eventos, um evento extremo de seca, né, o maior pelo menos nos últimos 50 anos, né, registrados para o Pantanal, resultando num aumento gigantesco dos incêndios florestais para esse bioma. Uma outra pergunta que ajuda a gente a pensar, né, entender um pouco sobre os padrões do fogo, é pensar nos principais fatores que explicam, né, os impactos do fogo, né? Quando ocorre um incêndio florestal, quais são as características que indicam se ele vai ter um impacto maior ou menor, né? Principalmente sobre a vegetação e também e consequentemente sobre a fauna, né? Tem dois fatores, né, principais associados,
né? Mas um dos fatores principais é o comportamento do fogo, né? Quanto maior a intensidade do fogo, maior vai, em geral, maior são os impactos negativos sobre a vegetação. E o comportamento de fogo depende essencialmente de dois fatores, né? Das características da vegetação, que é um pouco da cobertura arbórea e também do combustível fino, né? Que está disponível próximo do chão da floresta, e também das condições climáticas, né? E sobre condições climáticas, tem 4 principais variáveis que são importantes, né? Temperatura do ar, umidade relativa, o VPD, que é uma relação, que é uma medida, né, de secura do ar e que está relacionada e que é determinado também pela umidade relativa e temperatura do ar em conjunto, né, e a velocidade do vento. Em conjunto, esses fatores vão definir um pouco dos impactos, né, para a vegetação, se esses impactos vão ser maiores ou menores. Um outro fator que é importante para a gente entender os impactos do fogo é o regime de fogo, né? O regime de fogo natural para os biomas que são dependentes do fogo, né? Como o cerrado e o pantanal, o regime de fogo está associado, né, ao tempo de retorno dos incêndios, né? Que para os biomas florestais, para os biomas savânicos, né, como cerrado e pantanal, gira em torno variando, né, entre 3 e 6 anos. Para os biomas sensíveis ao fogo, né, tem uma frequência muito baixa da ocorrência de incêndios naturais, né, não é um fator comum, né, mas alguns estudos recentes apontam que mesmo o bioma Amazônia não estava livre de fogo no passado, né? Tem um tempo de retorno dos incêndios para as florestas, né, bastante ainda intactas, variando entre 450 e 3.000 anos. Né? Então, é uma frequência de fogo muito baixa e parece associado a esses eventos extremos, né? Principalmente de seca no passado, que ocorriam nesse bioma. Então, primeiro, né, voltando, né, o regime de fogo é muito importante para a gente entender os impactos do fogo, né? O regime de fogo natural para os diferentes biomas são as condições onde a gente observa maior diversidade de espécie e observa o ecossistema funcionando em maior equilíbrio, né? Tanto a alteração desse regime de fogo, né, tanto pela exclusão do fogo ou pelo aumento da frequência dos incêndios, pode ser negativo, né, para os diferentes biomas, com redução na biodiversidade de plantas, né, com impactos para o funcionamento desses ecossistemas, tanto o aumento da frequência de fogo para os biomas sensíveis ou dependentes do fogo, ou a exclusão do fogo no caso dos biomas savânicos. Tem um estudo mostrando um exemplo, né, da importância do regime de fogo da Letícia Gomes, uma aluna de pós-doutorado hoje, né,
também fez doutorado na UNB, com a professora Mercedes Bustamante, mostrando, né, que para a biomassa, por exemplo, se você tem um fogo a cada 2 anos, ele não permite um incêndio a cada 2 anos, né, nesse caso das fisionomias savânicas do cerrado, é um intervalo de tempo que não permite a recuperação da biomassa arbórea, né, e mesmo também para os arbustos, né, enquanto se você tem um intervalo superior a 4 anos, já permite a recuperação desses fatores. Então, novamente, né, recapitulando, né, os impactos dos incêndios está associado principalmente a 2 fatores, né, o comportamento do fogo, né, quanto mais intenso os incêndios, maiores os impactos, e também associado ao regime de fogo, que também é um fator importante para a gente entender os impactos. Na Amazônia, também existe uma grande variabilidade de resposta aos incêndios florestais, né? A mortalidade de árvores, que é uma das principais respostas à passagem do fogo nos ecossistemas florestais, varia grandemente, né? Entre 5% e 90%. Né? O IPAM, e às vezes é difícil a gente entender o porquê existe essa grande variabilidade, né? Porque muitos dos estudos estão associados muitos dos estudos dos incêndios que ocorrem na paisagem, né? Não importa se é de origem antrópica ou natural, não consegue quantificar muito bem, né, o que era antes ou o que vem depois. Diversos processos não são muito bem quantificados, né? O IPAM estabeleceu um experimento de queimadas controladas no norte de Mato Grosso, né, próximo da região Xingu, né, uma região de transição, né, uma floresta já amazônica, né, mas uma floresta mais de transição, para quantificar um pouco dos impactos dos incêndios florestais sobre a vegetação dessa região. É um experimento grande de 1.500 de 150 hectares, dividido em 3 parcelas, eles, né, com uma queimada a cada 3 anos, outra queimada anualmente entre 2004 e 2010, uma parcela controle. E tem uma série de publicações que resultaram desse experimento que ajuda a gente a entender um pouco diversos fatores, né, sobre os impactos dos incêndios para as florestas dessa região. Aqui uma foto mostrando, né, a condução desses incêndios, de como é conduzido esses incêndios, e às vezes diferente do que a gente pensa, né, um incêndio na floresta, ele apresenta uma altura de chama bastante pequena, né, a chama variando entre 20 e 40 centímetros, e andando um incêndio que não anda muito, né, ele anda pouco, né, cerca de 50 metros por hora, então é um incêndio que se move bastante devagar. Os resultados dos primeiros incêndios, nesse caso aqui, né, um estudo que mostra a comparação entre as 3 parcelas, controle aqui, né, no triângulo, e as outras 2 parcelas queimadas, mostraram, olha, parece que, né, depois do segundo ou terceiro evento de fogo, a mortalidade de árvores ela não era muito superior
as parcelas queimadas em relação ao controle, né? Nesse caso, fazendo uma mortalidade acumulada ao longo do tempo. Entretanto, a gente conduziu aqui uma outra queimada num ano que o clima estava um pouquinho diferente, né? Um ano que a temperatura estava 3 graus mais quente e o combustível estava 20% mais seco. Isso mudou completamente a resposta do ecossistema aos incêndios florestais, né? Algumas áreas, a mortalidade de árvores, principalmente nos ambientes de borda, foi superior a 80%. E com isso, né, a gente viu então que existe uma interação positiva, né? O fogo sozinho é uma coisa, mas o fogo interagindo com as características do clima pode apresentar um comportamento e ter um impacto completamente diferente sobre o ecossistema, né? Aumentando a intensidade do fogo e aumentando também a mortalidade de árvores. Isso foi um incêndio, esse ano mais seco foi 2007, né? Com aqui o MCWD, que é uma medida de intensidade da seca, né? Então, quanto mais negativo, mais intenso foi a seca, né? Indicando que o déficit de água no sistema estava muito maior, e mostrando aqui a área queimada para essa região, né? Em triângulo onde a gente conduziu o experimento, e a bacia do Xingu inteiro, né? Na bacia do Xingu, nesse mesmo ano, uma área de 8.000 quilômetros quadrados queimou, né? De florestas. 13% de todas as florestas. Olá. Tudo bem, pode seguir, Divino. Estamos te ouvindo, Divino. Perfeito. Obrigado, vamos continuar então. Em 2007, 13% das florestas de toda essa região queimou, né? E isso permitiu, então, a gente entender que os incêndios florestais em anos mais secos, né, com condições de clima anormal, resultam em mudanças, impactos que podem ser bastante significativos para as florestas dessa região. Após os incêndios, a gente percebeu algumas mudanças na vegetação, né? Com a mortalidade de árvores, você tem uma maior abertura do céu, né? Permitindo uma maior entrada de luz, mudando o microclima, né? Do chão da floresta e permitindo a invasão de gramíneas, né? E a invasão após uma invasão de gramíneas, produzindo ali, né, uma maior quantidade de combustível fino, ele mudou completamente o comportamento do fogo dos incêndios anteriores, né? Enquanto que na floresta você tinha uma chama de 20 a 40 centímetros, nesses ambientes dominado por gramíneas, as chamas alcançavam até 6 metros de altura. E com isso, né, mudando completamente o comportamento do fogo e aumentando exponencialmente a mortalidade de árvores nesses ambientes, né? A gente conduziu um estudo mapeando essa invasão de gramíneas e fazendo essa relação, né? O ponto de abertura do dossel, né, de redução na quantidade de folhas no dossel que permitia a invasão de gramíneas e a consequência disso mudando o comportamento do fogo nos próximos eventos de incêndio
e interagindo com, aumentando a intensidade do fogo e aumentando também a mortalidade de árvores. Na floresta, um outro impacto significativo do fogo é que ele não somente mata as árvores, né, logo após a passagem do fogo, mas tem também um impacto mais duradouro, porque o fogo deixa uma série de cicatrizes no tronco das árvores, né, que permanecem vivas, e que essas cicatrizes deixam todas essas árvores muito mais suscetíveis a diversos fatores, como patógenos e também aos eventos de ventos, né, as tempestades de ventos mais intensas, né? A gente conduziu um estudo quantificando esse processo e demonstrando, né, que o fogo deixa essas árvores que sobrevivem aos incêndios florestais, né, logo que eles passam, elas continuam morrendo ao longo do tempo, né? Nesse experimento, por exemplo, os incêndios pararam em 2010, a gente está em 2022 e a biomassa total da vegetação da floresta continua reduzindo, muito pelo efeito a longo prazo associado ainda a esses incêndios que já deixaram de ocorrer há mais de 10 anos. E essa é uma foto que representa, né, uma área de floresta da Amazônia que foi queimada 2 ou 3 vezes. Então, um ecossistema completamente degradado, com a maioria das árvores, né, dos troncos mortos, e um domínio de gramíneas, né, um ecossistema completamente diferente, né? E quando a gente fala, né, por exemplo, tem essa grande discussão, né, de que a Amazônia pode se tornar, ultrapassar esse limiar, né, o tipping point, se tornando um ecossistema diferente, né? Esse é uma das possibilidades, né? Essa associação com os incêndios florestais e que leva o sistema a uma condição amplamente degradada. A gente continuou estudando algumas outras regiões, né, fora do experimento, né, de novo aqui o território indígena do Xingu, para tentar entender como que os impactos dos incêndios em nível mais regional. Acho que vale a pena mencionar, né, que as áreas protegidas, as terras indígenas, né, durante muito tempo funcionaram muito bem como barreiras ao desmatamento e também aos incêndios florestais, né, mas algumas evidências apontam que uma mudança bastante significativa, uma redução, né, na eficiência dessas áreas protegidas em servir como barreira aos incêndios florestais. A gente quantificou um pouco as mudanças na intensidade dos incêndios florestais no território indígena do Xingu, né? Essa é uma região que sofreu bastante com desmatamento, né, no entorno da bacia nos últimos 20, 30 anos, que era predominantemente florestada e que foi desmatado e fragmentado, né, ficando a terra indígena como uma ilha de floresta nessa paisagem mais fragmentadas, né? Algumas informações sobre o território indígena, né? Hoje tem cerca de 6.000 pessoas vivendo, né, no parque, distribuído em 100 diferentes aldeias, né? E essas pessoas falam 11 diferentes idiomas, né? Então, um território com uma riqueza cultural bastante grande. E que esses diferentes povos, né, fazem
o manejo do fogo já por alguns séculos, né, em alguns casos, ou décadas, o manejo do fogo para diferentes propósitos, né, para a produção de alimentos ou para obter alguns recursos, né, da floresta, e também eles usam esse sistema de corte-queima, né, com pequenos ilhas de vegetação de floresta, né, que eles cortam e queimam, mas em geral, né, esse manejo tradicional não resulta, o fogo não escapava, né, dessas áreas e não atingia a floresta. Com essas mudanças antrópicas e mudanças do clima recentemente, né, esse é um mapa que mostra um pouco a temperatura da superfície, né, no entorno dessa área do Xingu, né, com aumento substancial da temperatura associado ao desmatamento. E agora tem algumas evidências mostrando que o fogo, esse fogo tradicional, tem escapado para as áreas de florestas. A gente quantificou, então, as áreas queimadas no parque, nessa terra indígena, entre 1985, né, e 2017, nesse caso. A gente vê que, né, num período mais de 20 anos, praticamente não tinha a área queimada era quase zero dentro do parque, né, um controle dos incêndios florestais, mas que de 2005 para frente, né, a gente tem pelo menos 3 grandes, um aumento na frequência, né, desses grandes incêndios, quando 25% das florestas da região queimaram, né, e novamente esses picos nos anos mais secos. E a gente quantificou os impactos disso para a perda de floresta, né? A gente observou uma redução de 8% na cobertura florestal no Parque do Xingu. E os incêndios, né, a ocorrência de incêndios foi o principal fator explicando a perda de florestas, né? E, em geral, se você tem uma área 2 vezes queimada, se você tem uma floresta, as florestas mais baixas, né, que são sazonalmente alagadas, ou mesmo as florestas de terra firme, com 4 incêndios, você já tem uma probabilidade maior que 50% para perda de florestas nessa região. A gente quantificou também a redução, esse padrão de redução de florestas, né, e mudanças no tipo de cobertura vegetal em função da distância das aldeias, né? Tem, mesmo para 10 quilômetros das aldeias, uma redução de 63% para 35% de cobertura florestal, né, nesse período de quase 20 anos, né? Um aumento significativo das capoeiras né, as florestas secundárias mais em estágio inicial, e também um importante aumento nas áreas cobertas com gramíneas, né? E tudo isso, né, com implicações bastante significativas para o modo de vida dessas populações na região. A gente continua, né, estudando um pouco, tentando entender como que o modo de vida tradicional das pessoas estão sendo afetado, né, por essas mudanças na paisagem, principalmente essa mudança, essa redução na disponibilidade de florestas próximo das aldeias, né? Tem alguns resultados interessantes, né, que a gente continua ainda a processar.
Enfim, isso traz, com isso eu acho que a gente fecha um pouco essa ideia, né, algumas informações sobre esse fogo, as características dos incêndios no presente, né, e agora colocando um pouco, né, algumas informações sobre perspectivas futuras dos incêndios no Brasil, fazendo aqui um especial enfoque para o bioma da Amazônia, né? Novamente, resgatando aqui esse conceito, né, do Triângulo do Fogo, que traz esses 3 elementos essenciais, né, para a ocorrência do fogo, eu acho que esse é uma ferramenta importante que ajuda a gente a pensar sobre a probabilidade futura de fogo nos diferentes ecossistemas, né? Primeiro, ignição, né? Quais são as principais fontes de ignição, né? Ignição antropogênica ou natural por raios, né? Os combustíveis, né? Que pode ser mais fino, como, né, a liteira no chão da floresta, né, as gramíneas que nos ecossistemas savânicos, né, e o oxigênio, que representa 21% da composição do ar. O Triângulo do Fogo é um princípio que ajuda a gente pensar, por exemplo, a prevenção e o combate de incêndios, né? Se a gente consegue excluir um desses elementos, né? Então o fogo vai ser extinto, né? Então, de forma semelhante, pensar o fogo no futuro, esse conceito também ajuda, né? Então, por exemplo, no caso de combustível, quais são as características de combustíveis da floresta em face das mudanças no clima futuro? Em termos de ignição, né? As ignições antropogênicas vão mudar no futuro? As ignições naturais se tornarão mais importantes ou não? Dificilmente, né? Eu acho que muito pouco provável que a gente tenha uma mudança na disponibilidade de oxigênio, né? No futuro próximo, pelo menos. Então, as fontes de ignição e o combustível são os fatores principais que ajudam a gente a pensar as probabilidades de incêndios florestais no futuro. E hoje, né, a gente sabe que os ecossistemas mais savânicos, como Cerrado e Pantanal, têm uma importância maior, uma certa importância das fontes de ignição antrópicas, né, mas também natural, e uma importância muito maior das ignições antrópicas para os ecossistemas florestais, como a Amazônia, né, que tem poucas evidências que raios, por exemplo, resulte em grandes incêndios nessa região. Quando a gente olha, por exemplo, a incidência de raios nessa região, a gente percebe que não tem muito uma mudança, né? A quantidade de raios caindo nos diferentes ecossistemas brasileiros é muito parecida. Então, por que os incêndios naturais parecem ser mais importantes a quantidade total de raios, né? Eu acho que é um pouco mais difícil essa quantificação dos raios que realmente chegam à superfície e que resultam em incêndios, né? Se é realmente parecido, mas a quantidade de raios produzidas é bastante parecida nos ecossistemas. As ignições naturais são mais importantes no ecossistema savânicos, principalmente porque eles ocorrem no início da estação chuvosa,
quando você ainda tem condições de combustível que permite esses incêndios gerados por raios avançar, né? Nos ecossistemas florestais, esses incêndios os incêndios provocados por raios costumam não avançar, né, por causa das condições de clima e de umidade da floresta. Então, se você tem registros, né, às vezes cai um raio na árvore, mas só queima aquela árvore específica, mas o incêndio não se torna aquele fogo não se torna um incêndio. Tem alguns estudos mostrando que o aumento da estação seca, né, parece aumentar a incidência, a probabilidade de incêndios relacionados aos raios, porque você justamente muda um pouco essas condições de clima, de umidade no chão da floresta e também aumenta né, essa atmosfera acaba se tornando mais ativa, né, e produzindo mais raios quando você tem um aumento na estação seca, né? Um outro estudo mostra uma relação positiva também de aumentos da incidência de raios quando você tem em anos de seca, por exemplo, né? Então, enfim, esse é um ponto. Esses estudos indicam um pouco que no futuro existe uma tendência de aumento na importância dos incêndios de origem natural para toda essa região, né? Acho que, e esse aumento na incidência de raios está associado ao aumento da temperatura e umidade na troposfera, né? Isso associado às mudanças do clima, que, né, torna a atmosfera um pouco mais com mais energia e produzindo mais raios, principalmente nessa região tropical. Pensando um pouco na ignição antropogênica, né? Essa é uma figura, né, que mostra um pouco, principalmente para a Amazônia, nesse caso, né, a distribuição dos diferentes tipos de uso, né, e cobertura do solo, essa integração das áreas públicas não destinadas, das unidades de conservação, e um pouco independente dessas classes de uso e cobertura do solo, a gente tem, né, uma incidência considerável dos incêndios florestais, né? Na Amazônia, os três principais o uso do fogo, né? O uso antrópico do fogo está associado ao desmatamento, né? O uso do fogo como ferramenta para a limpeza de pastagens, e esses incêndios de uso antrópico escapando para a floresta, principalmente nesses anos, quando a gente tem uma condição mais seca que permite os incêndios avançar um pouco mais para a floresta. Pensando um pouco de combustível, né, eu acho que tem 3 características que a gente pode pensar se os incêndios, que ajudam a gente a entender essa possibilidade dos incêndios aumentarem ou não no futuro, né? Primeiro, a quantidade de incêndios, a umidade dos incêndios e a continuidade. Esses 3 fatores interagem entre si para explicar combustão, extinção e taxa de espalhamento. E com isso, a intensidade do fogo e a área queimada como um todo, né? Os impactos depois negativos para o funcionamento dos ecossistemas. E o clima, né, é importante para entender essas relações. Então, quando a gente
se a gente consegue entender um pouco sobre como será o clima futuro, a gente consegue entender um pouco sobre prever, né, como serão as condições de combustível e, em última instância, os incêndios florestais no futuro próximo. E tem uma variável de clima que é super importante para explicar os incêndios florestais, tanto nos ecossistemas florestais quanto savânicos, mas aqui esse estudo do David Ray coloca um limiar super importante do déficit de pressão de vapor, né, que é a medida de secura do ar, e que é um limiar de quando a umidade do combustível ela abaixa de 20%, ela fica abaixo de 20%, e que a gente tem daí uma taxa de espalhamento muito maior. Então, e esse limiar é isso aqui, né? Um pouco menos de 1 kPa de VPD. Novamente, né, o VPD é uma variável que depende da temperatura e da umidade relativa. Quando a gente olha, por exemplo, nas projeções do IPCC, né, do sexto relatório, mostrando aumentos de temperatura, por exemplo, para a Amazônia, entre agosto e outubro para 2050, aponta um aumento de 3,7 graus na temperatura. Esse aumento de 3,7 graus somente, né, a gente mantendo uma temperatura em torno de 70%, que é a temperatura para a região, para esses meses mais secos, somente isso já eleva o VPD para 1,3, ou seja, muito acima desse limiar necessário para que a gente tenha grandes a ocorrência, né? Uma alta taxa de espalhamento dos incêndios e um aumento considerável dos incêndios florestais nessa região. Se a gente adicionar ainda essa redução prevista de 20% na chuva prevista para a região durante esse período, né, isso somado aos aumentos da temperatura, permite a gente entender que existe uma grande probabilidade de aumentos dos incêndios florestais nessa região no futuro próximo, nas próximas décadas. Um outro estudo interessante, né, liderado pelo Paulo Brando, né, mostra a importância da continuidade do combustível, principalmente no futuro, né? Porque quando a gente pensa no espalhamento de fogo, se você tem uma paisagem muito fragmentada, com a agricultura mais intensificada ou pastagem mais intensificada, essa probabilidade, os incêndios acabam chegando nessas barreiras, né? Dos diferentes usos, dos diferentes fragmentos. Mas nas áreas protegidas, né, nas unidades de conservação e nas terras indígenas, com clima futuro, você vai ter uma maior quantidade de combustível sendo produzido na floresta, porque você aumenta a duração da estação seca, né? Então você vai ter mais combustível, esse combustível vai estar mais seco, e você vai ter uma grande continuidade, porque você tem uma grande extensão de floresta sem essa separação, sem essa fragmentação, permitindo então um aumento considerável dos incêndios florestais nessas áreas protegidas. Isso, em conjunto, né,
esses fatores apontam que a incidência do fogo, né, ele segue um gradiente de aridez, mas que principalmente, né, no Brasil, com a mudança do clima, a gente tem uma forte tendência de deslocamento dos incêndios florestais para as áreas com maior cobertura florestal, que se tornarão cada vez mais seca e mais propensa aos incêndios florestais no futuro. Essas informações são apresentadas principalmente do clima, né, para a Amazônia, mas quando a gente olha alguns outros estudos que tentam quantificar o período com alto risco de incêndios florestais para toda a América do Sul, a maior parte do Brasil deve apresentar, né, na maioria dos modelos de projeção de clima, um aumento significativo no período onde você tem uma maior probabilidade da incidência dos incêndios florestais. Então, enfim, eu acho que esse estudo ajuda a entender que não só a Amazônia, né, mas muitas das outras regiões do Brasil que hoje já sofrem bastante com os incêndios florestais são bastante prováveis de sofrer ainda mais, né, de sofrer um aumento da incidência dos incêndios florestais no futuro, né? Como a gente pensa um pouco sobre solução, né? Qual que é a solução para esses problemas, né? A gente está enfrentando a mudança do clima e isso está mudando, né, a frequência e probabilidade dos incêndios florestais nos diferentes biomas. É difícil pensar nessa solução, né? Mas com certeza as soluções depende de ações em todas as escalas, né? Na escala local, regional e global, né? Voltando aqui para o Xingu, né? Algumas das comunidades indígenas estão tentando se adaptar a essa nova realidade dos incêndios florestais, né? Esse uso tradicional do fogo que eles tinham por décadas e séculos no caso de algumas comunidades, já não funcionam, né? Então, eles estão tentando desenvolver algumas estratégias de se adaptar a essa nova realidade, né? Inclusive, né, mudando a forma de uso tradicional, adotando uma série de medidas para tentar evitar esses incêndios catastróficos. A gente tem algumas informações, né? Por exemplo, o IBAMA depois de algumas grandes incêndios nessa região, tem tentado conduzir algumas queimadas prescritas para evitar os grandes incêndios florestais. Porque combater incêndio é uma coisa muito cara e logisticamente, né, é difícil numa grande região como a Amazônia. Então, isso é uma das mudanças, né? Nos últimos 3 anos eles estão fazendo isso, né? Fazendo as queimadas prescritas, mas ainda existe um certo conflito com as comunidades tradicionais, os indígenas, né? Porque essas queimadas prescritas são bastante diferentes desse uso tradicional do fogo. Em resumo, né, muitas dessas comunidades, né, dos indígenas e muitas comunidades tradicionais que menos contribuíram para essa mudança, para a mudança global do clima, para essas mudanças que a gente está sofrendo nas diferentes regiões, são os primeiros a sofrerem com os impactos e
são forçados, né, a adaptar, né, às vezes sem muita ajuda, mas não tem outra opção, né, já que a realidade hoje é um pouco diferente do passado. Bem, era um pouco isso, e abro aí, então, para perguntas e uma discussão. Muito obrigado, Divino. Acho que você cobriu de uma maneira muito interessante o tema. Eu estava vendo a parte inicial, é a mesma forma como eu começo, quer dizer, quando o homem dominou o fogo, como é que as coisas mudaram dali para frente. Eu também entendo que, a partir dali, o nosso impacto deixa de ser semelhante ao de outras espécies, porque a gente está dominando uma tecnologia extremamente útil, mas que também pode ser extremamente destrutiva, como você mostrou. Nessa perspectiva que você disse que, no final da sua palestra, do IBAMA está fazendo esses incêndios controlados, isso foi tentado e eu acho que foi implementado nas unidades de Cerrado, né? Eles fizeram testes por muito tempo no Parque Nacional das Emas. Eles tinham lotes que eles queimavam e não queimavam, e acho que já foi implementada como uma forma de manejo. Em área florestal, não tem nenhum exemplo, só é teste ainda. É uma fase bem preliminar de como usar essa ferramenta. Eu acho que essa é uma tentativa, né? Eu acho que, primeiro, né, tem algumas experiências bem positivas, como essas que você citou, do uso prescrito do fogo em algumas unidades de conservação do bioma cerrado, né? Algumas dessas unidades, né, com incêndios prescritos nos últimos 5, 6 anos, pelo menos, com resultados positivos, né, com pelo menos uma redução significativa na área queimada, um aumento dessa diversificação de diferentes áreas e uma redução substancial dos combustíveis, né, acumulados, que é bem diferente dessa política fogo zero adotada anteriormente. Então, mas esse ponto, né, que eu citei é também uma iniciativa num ecossistema florestal, né, predominante florestal, que é a terra indígena, o Parque Indígena do Xingu. Tem algumas áreas campestres nessa região, né, que até com algumas espécies de cerrado, mas a grande maioria é floresta, né? A gente conseguiu quantificar, inclusive, algumas áreas nos últimos anos de florestas em áreas alagadas, que são as mais sensíveis aos incêndios florestais, né? Às vezes, um único incêndio florestal em uma área dessa que é sazonalmente alagada, ele pode resultar numa mortalidade de árvores superior a 90%, e que depois vai levar décadas ou séculos para se recuperar. Então, parece que alguns desses ecossistemas degradados por esses incêndios que ocorreram nos últimos 20 anos continuam presos nessa condição degradada, dominado por gramíneas, e eu vejo com certa preocupação a implantação do regime de fogo prescrito, né? Então, será que a gente não está segurando, né, numa condição de um bioma degradado, uma área que anteriormente era floresta, né? A gente quantificou num período de 15 anos, 20 anos, uma redução de 8% na cobertura
florestal dentro dessa TI, né? E essas áreas continuam abertas, elas não estão se recuperando, né? Então, eu acho que eu sou a favor, né, de certa forma, do uso das queimadas controladas, principalmente no Cerrado, que já é um bioma adaptado ao fogo, né, onde a maioria das espécies estão adaptadas ao fogo, para esses ecossistemas, né, principalmente da Amazônia, com florestas de transição, mesmo, né, essas florestas que hoje não é floresta, mas algumas evidências indicam que é uma condição degradada de floresta, vejo com mais preocupação. Aquela... Desculpa, gente, eu vou continuar a discussão, porque encaixa muito bem. É a antiga discussão de que as áreas abertas e cerrado estariam num estágio sucessional para chegar num cerradão. Sim, elas vão chegar num cerradão se anteriormente ao distúrbio do homem elas eram um cerradão. Se você pega a região lá de Emas, você pega a região das veredas aí em Brasília, o solo jamais vai permitir uma vegetação arbórea. Ela sempre vai ser uma vegetação baixa. Então, se você continua com a alteração, a degradação, como você colocou, o sistema nunca consegue, de fato, se recuperar. Mas, desculpa polarizar aqui, vamos pegar a pergunta dos alunos, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Jolie, eu tenho uma pergunta, vou ir fazendo aqui enquanto os alunos não perguntam. Tá bom. Olá, Divino. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelo atraso. O Luiz e eu estávamos em outro evento antes desse, que terminou umas 4h20. Então, eu fiquei curiosa com essa questão das queimadas prescritas, porque eu tinha visto isso recentemente, né? E eu tinha ficado bastante surpresa já com a existência de usar fogo para combater o fogo, né? Mas aí você mencionou que os povos tradicionais não estão muito felizes com essa ideia. Eu queria entender porque eles também fazem, né, queimadas. Eu queria saber se você poderia comentar um pouco sobre isso, como é que são as queimadas que eles fazem, comparadas com essas prescritas que o IBAMA quer fazer, para eu entender essa diferença. Obrigado pela pergunta, Gabriela, muito interessante. Eu acho que é uma questão realmente importante. A gente tem trabalhado tentando entender um pouco com algumas comunidades, né, do Xingu, tentando entender um pouco por que está havendo um pouco desse conflito, né? E um dos principais fatores está associado ao tempo, né? O prévio fogo, eles têm 2 ou 3 semanas para conduzir essas queimadas prescritas de áreas gigantescas. E isso não bate com o calendário de queimadas, né? De manejo dos povos indígenas para algumas dessas áreas, né? Eles manejam em épocas específicas visando a obtenção, né, a produção de um recurso específico. Então, tem algumas reclamações sobre, né, um número de espécies que produziam fruto e deixaram de produzir nessas áreas de campo, né, que são manejadas. Existe algumas considerações, por exemplo, sobre algumas plantas medicinais dessas áreas de campo que eles não estão conseguindo encontrar mais, né? Enfim, e eles fazem uma associação direta com essas queimadas prescritas do pré-fogo, e também alguns questionamentos sobre essas queimadas prescritas são conduzidas ainda que no início da estação seca. Existe alguns relatos de que não tem acero, né? É uma área gigantesca que é queimada e muitas vezes esses incêndios acabam avançando um pouco para
áreas que não são campos, né? São mais florestais ou que são áreas de vegetação que estão em recuperação, mas que acabam sendo queimadas, e uma dificuldade de controle desses incêndios, né? Algumas outras ações são interessantes, né? Como, por exemplo, a contratação pelo Previfogo de alguns brigadistas indígenas que ajudam na condução de queimadas de roça, por exemplo, né? Tentando evitar que essas queimadas do corte-queima escapem para a floresta, né? Que isso parece estar com resultados positivos, mas as queimadas prescritas nessas grandes áreas têm, né, um choque bastante grande ali com a forma tradicional do uso de fogo na região, né, e alguns relatos de avanço do fogo para áreas além do que seria planejado para ser queimado. Desculpa, Luiz, eu só vou perguntar mais uma coisa depois. Mas não seria natural, então, o IBAMA conversar com esses povos tradicionais e chegar a um acordo de como essas coisas têm que ser feitas? Porque se eles têm feito isso há um tempão, né, bom, talvez do ponto de vista do IBAMA não esteja dando os resultados esperados, imagino, né? Eu acho que esse é o caminho natural, né? Acho que as duas são, pelo menos essa iniciativa do Previfogo é uma iniciativa nova. Tem, né, o Previfogo lançou um edital, por exemplo, com o CNPq, incentivando a condução de pesquisa científica nessas áreas onde estão sendo conduzidas os incêndios, as queimadas prescritas, né, e já existe uma série de recomendações de adaptação, né, e de mudanças à forma como essas queimadas são realizadas, e a gente espera que esse diálogo, né, com as comunidades tradicionais melhore um pouco no futuro, né, e que esses conflitos sejam também, de certa forma, resolvidos, né? Acho que uma realidade é muito clara, né? As condições de clima da região mudou, né? O regime de fogo hoje já é completamente diferente do que era no passado, e algumas ações precisam realmente ser tomadas, né? Para se adaptar a essa nova realidade, né? Enfim, tem alguns pontos positivos e negativos, mas a gente espera que esse diálogo aí e esse trabalho em conjunto melhore ainda mais no futuro. Certo. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz. Eu não sei, Jolie, você tá vendo aqui quem está com a mão levantada, ou você quer que eu assuma daqui? Você está mutado. Sem som, Jolie. Você está sem som, Jolie. Desculpa, estava... melhor você assumir, Gabi, por favor. Tá bom. Então, Luiz. Eu falaria se não houver nenhum outro aluno antes. Não, por enquanto não tem ninguém. Tá, alunos, façam perguntas. Levantem as mãos. Então, tá bom. Não, eu queria muito agradecer. Lamentavelmente, como eu já disse a Gabriela, chegamos atrasados e eu não perdi boa parte da sua explanação. Pois, graças a Deus, está gravado, depois dá para ver a primeira parte. Mas um slide que você mostrou, eu copiei o slide, que me pareceu muito importante, muito interessante, e me suscitou alguma dúvida. É o slide que você está baseado num trabalho que você publicou em 2022, pelo que eu vejo aqui, e que você diz o número de fogos é o maior, é o preditor principal, né, da perda de floresta. E aí você mostra, então, duas curvas, né? Uma curva das florestas de terras baixas, que são alagadas
recorrentemente, né? E a de terra firme, e nas terras baixas você tem, então, chega até praticamente 90 e tantos por cento, 95%, não sei, de perda, né? de a probabilidade de perda de floresta, né? E, portanto, de perda de biodiversidade. E eu me lembrei, então, de um artigo que eu li tempos atrás, de um fulano chamado Thomas Gillespie, chama Policy, Drought and Fires Combined to Affect Biodiversity in the Amazon Basin. E esse trabalho mostrava uma interferência, não é? Mostrava, mencionava, na verdade não era o foco do trabalho, mas ele mencionava uma interferência, uma interação muito grande entre perda de biodiversidade vegetal e de biodiversidade animal. E aí, como é sabido, né, que existem certas espécies que têm uma distribuição muito restrita na Amazônia, eu imagino que, dependendo da região, você tenha perdas que levem à extinção de espécies, pelo menos de espécies animais, também de espécies vegetais. Eu queria saber se você tem se existem dados sobre isso. Quer dizer, qual é o impacto sobre a biodiversidade animal, sobretudo nessas terras baixas e nessas zonas em que existe uma distribuição restrita, né? Que certas espécies não estão muito largamente difundidas numa área muito, muito ampla, mas que, se forem vítimas de incêndios, elas podem simplesmente desaparecer. É importante, professor Luiz, a pergunta. Obrigado. Assim, eu acho que, até reforçando um pouco esse ponto, né, tem uma diferença muito clara e muito importante entre as florestas terra firme e florestas que são sazonalmente alagadas, né? Essas florestas que estão sazonalmente alagadas, mas se você tem um ano com seca muito mais intensa, com um rebaixamento do lençol freático, né, e ressecamento de todo esse combustível, às vezes acumulado e que não é decomposto, né, você tem um incêndio muito mais duradouro, que às vezes resulta numa mudança completa do sistema, né, uma perda de 100% da cobertura arbórea, por exemplo. A gente espera que os impactos para a biodiversidade animal, né, desses ecossistemas que muitas vezes são bastante ricos em espécies, são importantes e significativos, né? Eu conheço poucos estudos que focam nos grupos, em diferentes grupos, né, da fauna, e quantifica esses impactos sobre a diversidade animal, principalmente nos ecossistemas amazônicos. Tem, mas alguns apontam, né, uma redução substancial, principalmente da diversidade de pássaros, né, de besouros, né, para essa região desse experimento do IPAM, em Mato Grosso, tem um estudo bem interessante para a comunidade de formigas, né, apontando uma simplificação, uma grande perda das espécies características da floresta, né, e uma simplificação da comunidade com espécies muito mais características das áreas de vegetação mais aberta. Então, eu acho que é uma área que alguns poucos estudos apontam impacto significativo sobre a fauna, mas ainda tem poucos, os estudos ainda são poucos, né, restritos ainda para poucos grupos. Entendo. Se você puder depois me passar, então, eu te agradeço muito, se você puder me passar esse trabalho que você mencionou, porque imagino que também seja um fator importante na própria recuperação da floresta, porque animais podem ser polinizadores ou dispersores de sementes, coisas desse tipo, que na falta desses animais, a floresta talvez veja muito, muito reduzida a sua capacidade de recuperação. Sim, sim, com certeza. E mencionando, né, você falou sobre a dispersão, nessa área de experimento, a gente conduziu
um estudo interessante quantificando a dispersão de semente por antas, né? E tem resultados super interessantes que a dispersão de sementes ocorre preferencialmente nas áreas degradadas. Então, se você tem um gradiente, né, elas acabam dispersando mais sementes em maiores quantidades nessas áreas que estão com o dossel mais aberto, né? E a gente observou pelo menos um aumento de 13% das espécies de semente trazida eram diferentes daqueles ambientes degradados, né? Então, demonstrando ali o papel bastante efetivo dessa espécie no caso né, da dispersão de sementes e da recuperação dessas áreas degradadas. Obrigado, Silvério. Emília, você quer perguntar? Eu super grata, né, pela tua fala, foi super interessante. Mas a história do fogo para controlar fogo é muito esquisito, né? Para mim, continua sendo muito esquisito. E, na realidade, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, o fogo para controlar o fogo é para não ampliar as áreas queimadas. E a recuperação? A ideia é sempre deixar isso ao léu, quer dizer, a natureza vai tentar se recuperar. Como é que é a política de, mais que controlar o fogo, qual é a área que a gente precisa, de fato, intervir para começar a recuperar? Isso é factível? A gente, de fato, fazer uma recuperação antrópica? Há alguma coisa nesse sentido acontecendo na Amazônia? Há algum grupo pensando nisso? Alguma coisa? Faz sentido a gente pensar nisso? Como a gente vive pensando em recuperar áreas, né, de cerrado, enfim, áreas menores aqui. Porque lá tudo é muito gigantesco. Eu acho que excelente a pergunta, obrigado. Acho que tem dois fatores, assim, né, dois comentários, não sei se vai responder de forma contemplar, né, toda a pergunta, mas no Xingu tem algumas coisas uma situação muito característica, né? Muitas dessas comunidades, por exemplo, elas utilizam sapê que é uma gramínea para construção de casa, para cobertura das casas. Essas áreas de sapê eles manejam ela com fogo e o sapê é uma gramínea que, na presença do fogo, tende a aumentar a sua área de ocorrência. Com o escape do fogo cada vez maior, essas áreas de sapê têm ampliado, né? Eu visitei algumas aldeias que você tem áreas de sapê, né, cobertas por gramíneas, mais de 1.000 hectares, que ele foi se expandindo. E essas áreas, essa espécie acaba excluindo as árvores, né, não permitindo a recuperação das árvores. Tem um trabalho interessante do ISA com algumas 2 ou 3 comunidades tentando mudar um pouco essa realidade, tentando fazer alguns pequenos experimentos para ver se, né, a introdução de mudas recupera essas áreas. Tem alguns resultados positivos, né? Algumas comunidades, inclusive, tentando deixar de utilizar essa espécie de gramínea para cobertura de árvores e buscando o uso de outras espécies, como palmeiras. Mas o desafio é gigantesco, né? Principalmente porque a região está cada vez com um clima mais seco, eles continuam manejando essas áreas com fogo e as áreas continuam ampliando, né? Enfim, eu acho que há iniciativas que apoiem essas comunidades tradicionais, né, no manejo diferenciado dessas áreas, né? Uma construção coletiva
de estratégia de adaptação, incluindo a recuperação dessas áreas, é urgente, eu considero, né, principalmente nessa região mais próxima da transição, que já tem um clima bastante diferente, mas eu não tenho visto muita coisa acontecendo, né? E na Amazônia, em grande escala, né, pelo menos onde eu moro, né, no estado do Pará, tem algumas iniciativas de tentar, algumas áreas onde você tem um avanço de pastagens que se tornaram degradadas, algumas iniciativas de tentar trazer outros sistemas, como culturas permanentes, né, culturas arbóreas, um certo incentivo para, em alguns, pelo menos uma escala muito local, de uso de agrofloresta, né, que é um sistema que tenta pensar um pouco em retorno financeiro, principalmente para os pequenos agricultores, e que também ajuda, né, pelo menos na prestação de alguns serviços ecossistêmicos, porque é um sistema que mimetiza um pouco a floresta que existia antes. Tem alguns resultados importantes, mas, novamente, né, são iniciativas bastante pontuais, estudos de casos muito locais, e não tem ainda nenhuma iniciativa em grande escala, né, ou incentivo, né, ao uso dessas iniciativas de recuperação em maior escala. Eu acho que é o futuro, né? A gente espera aí que no futuro esses experimentos, né, essas áreas de referência, né, o aprendizado sobre isso melhore um pouco mais e possa ser discutido esse tipo de solução. Obrigada, Divino. Realmente coloca a gente no... E sim, acho que a gente talvez precisasse começar a se mobilizar nesse sentido, né? Para poder até mudar um pouco a forma como a opinião pública tem visto isso. Que eu vejo muito, mesmo dentro do movimento ambientalista, aqui mais para o Sudeste, muita impressão de que, bom, queimou e acabou. E que não tem muito o que se fazer. A gente tem que evitar que aconteça mais fogo, mas muito pouco de fazer com que a gente invista para recuperar, de fato, essa parte já queimada, né? Mas muito obrigada mesmo por você estar passando esse tempo com a gente. Mas tem alunos? Nenhum aluno está se manifestando aqui. Você quer perguntar, Luiz? Eu posso fazer mais uma pergunta, então? Pode. Que é o seguinte, aproveitar a presença, né, do Divino Silvério para algumas angústias minhas pessoais em relação a essa questão da Amazônia. Você teve essas secas de 2005, 2010 e 2015 e 2016, né, que aparentemente foram secas, umas maiores que as outras, né, sucessivamente maiores. E aparentemente, pelo menos a de 2015 e 2016, não sei se as anteriores, mas acho que também as anteriores coincidiram com ciclos de El Niño, né, El Niños muito fortes. Acho que é de 2005, pelo menos esse é o caso, e 2015 e 2016, não sei se 2010. E bom, nós estamos, né, com essa laninha aí muito forte, muito longa de resto, mais longa do que o normal, mas evidentemente o próximo El Niño vai chegar. E existe aparentemente uma relação de causalidade entre El Niño e diminuição da umidade em soma das chuvas na Amazônia, etc, etc. Então, a primeira que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, quer dizer, são duas questões. A primeira seria, bom, vocês têm algum tipo de projeção em relação à incidência de El Niño, segundo a sua intensidade, e o resultado em termos de impacto sobre florestas? Essa seria sobre incêndios, né? Essa seria a primeira questão, porque você, né, várias vezes falou que a questão, um dos 3 elementos lá fundamentais é exatamente como mais seco, né, a floresta for, o ar e os solos, maior será o incêndio.
Então, evidentemente, o El Niño é um fator que deve poder, talvez, não sei, quantificado. A segunda questão, também talvez não seja respondível, né? Mas isso é só um pensamento meu. Bom, várias vezes o Carlos Nobre, né, o Lovejoy falaram dessa questão da proximidade do ponto crítico, tanto em 2 editoriais daquela revista, e o Carlos Nobre agora voltando com muita frequência a esse ponto, em várias palestras dele, etc. Você acha que os incêndios podem ser, vamos dizer assim, o fator desencadeador, o fator predominantemente desencadeador desse ponto de não retorno? Acho que são realmente perguntas importantes, né? E assim, eu acho que para algumas, né, alguns desses pontos, né, principalmente, por exemplo, a frequência, quando a gente olha, por exemplo, os relatórios do IPCC, todos os modelos apontam claramente para um aumento da frequência desses extremos, né? Tanto de seca quanto de... Então, tem a mudança do clima, né, nessa trajetória que a gente está seguindo, ela indica que esses extremos se tornarão mais frequentes no futuro. Inclusive, né, o El Niño é muito esse aquecimento das águas, né, o aquecimento da temperatura dos oceanos. Então, aumento da temperatura do ar, né, necessariamente, né, tem essa integração com o sistema oceânico, né, e essa transferência de calor que pode desencadear muito esses sistemas e mudar, né, esse padrão de circulação regional que acaba mudando, né, essa localização onde você tem uma incidência maior ou menor de precipitação. A gente observou, né, acho que alguns, agora no fim de maio, né, essa frente fria gigantesca que avançou da Antártica, né, e mudou, por exemplo, o padrão de precipitação nessas áreas do norte, né, então, grande quantidade de umidade que batia nos Andes e era distribuído para a Amazônia, essa frente fria subindo segurou grande quantidade de chuva próximo do Equador e, por exemplo, na minha região, com grandes catástrofes de enchentes, né? De várias comunidades ficaram alagadas por vários dias, né? Pontes, perda de infraestrutura, e uma questão bastante rara e drástica para a região. Enfim, um dos pontos parece que diversos processos associados à mudança do clima interagem e pode fazer com que tanto as mudanças no padrão regional de circulação quanto de temperatura dos oceanos, né, mude um pouco a frequência desses extremos, como apontado no relatório do IPCC. Né? Então, eu acho que isso deve ser realmente uma realidade no futuro. Mudança na Amazônia, né? O tipping point. Né? Eu acho que, será que a Amazônia está realmente passando um limiar de não retorno? Eu acho que eu só não colocaria um número, né? Eu não sou tão taxativo para apontar o momento que isso vai acontecer, né? Eu acho que, mas pelo que a gente tem aprendido, a Amazônia ela é resistente a alguns distúrbios simples, né? Por exemplo, o fogo sozinho parece que ele não causa
dano, né? Mas quando você tem distúrbios compostos, os danos parece, né, você ter um aumento nos danos sobre a floresta, sobre o funcionamento do ecossistema, que pode ser exponencial, né? E são múltiplos, né? Às vezes a mudança do clima, aumento da temperatura, né, nessa região norte, aqui no sul da Amazônia, né, mas no norte de Mato Grosso, Rondônia, com uma estação seca um pouco mais maior, né, de 3 a 4 semanas, como apontam alguns estudos, você ampliando a estação seca em algumas regiões, né, maiores temperaturas associadas à mudança climática, maior incidência de incêndios florestais, degradação florestal associada aos efeitos de borda, né, as mudanças biofísicas resultantes do desmatamento, com aumento na temperatura da superfície, né, reduções na ciclagem hidrológica, né, na capacidade da vegetação de ciclar água e com isso, garantir essa estabilidade dos padrões de precipitação, apontam para um futuro um pouco sombrio, assim, né, porque a interação entre os diversos distúrbios parece ser bastante trágico para o funcionamento de alguns processos dos ecossistemas. Então, eu acho que a trajetória é, sim, de aproximação para esse limiar de onde a floresta pode, né, passar para um estado alternativo estável, e são alguns limiares, né, dependendo do que a gente pode pensar do clima ou de funcionamento da vegetação, mas tudo isso está caminhando de forma integrada para uma direção que não é muito animadora. Obrigado. Muito obrigada, Divino. A Emília está falando aqui que a bateria dela vai acabar e que provavelmente ela vai cair, e está agradecendo aqui pela aula. Jolie, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu só ia complementar, quer dizer, discordar um pouco da Emília nessa questão do uso de fogo. Eu não acompanho o que está acontecendo em sistemas florestais, o Divino cobriu isso muito bem, mas eu acompanhei boa parte dos experimentos que foram feitos em Cerrado. E esses experimentos eles são importantes porque a questão central foi sempre determinar qual é o intervalo de tempo entre as queimadas, o que seria natural para você evitar um acúmulo excessivo de matéria orgânica seca, o que leva àqueles incêndios altamente danificantes. E no caso de Cerrado, para as espécies herbáceas, quando você tem esses incêndios, você limita, de uma certa forma, o sombreamento que as gramíneas fazem em cima delas. Então, você tem uma riqueza maior de espécies herbáceas nas áreas que, de alguma maneira, são manejadas com fogo, do que nas áreas que são mantidas sem fogo nenhum. Então, é uma questão do que a gente está querendo conservar. Se a gente está querendo conservar a diversidade, se a gente está querendo colocar tudo numa redoma e evitar, então, eu acho que tem bastante espaço aí para essa discussão. Não é aqui que nós vamos fazer essa discussão, nós temos que explorar a presença do Divino aqui com os sistemas florestais. E, como eu disse, eu deixei de acompanhar essa área de queima faz um bocado de tempo. Estive lá em Emas, vendo as áreas experimentais, quando elas estavam sendo instaladas, e também lá em Brasília, mas realmente com áreas florestais eu não tenho nenhuma perspectiva. O que a gente sabe, Simone e eu acompanhamos isso, é que
na Mata Atlântica, quando você tem esses períodos de seca exagerados, como nós tivemos aqui em 2014, 2015, a floresta seca tremendamente e ela queima muito rápido e não regenera. É como as áreas lá que o Divino disse, elas ficam, mesmo que você interrompa a perturbação, uma ou outra espécie rebrota, poucas têm essa capacidade, mas você fica com uma área, do ponto de vista de biodiversidade, paupérrima, né? Falando só da vegetação. O impacto na fauna não consigo avaliar. Mas eu acho essa modelagem que vocês estão fazendo, que você apresentou no final, fantástica, né? Porque isso dá a base para a gente entender o que precisa ser evitado de qualquer forma e aonde você eventualmente pode ter alterações desse tipo, né? Aquelas áreas lá próximas a Marabá, por exemplo, muito antes de se tornar aquela mega cidade, quando elas começaram a ser alteradas, e por 5 anos seguidos eu fui para aquela região, elas não se recuperam, né? Então, você realmente é uma área perdida. Você fica vendo aqueles esqueletos apodrecendo de ano para ano, vão diminuindo, mas não recupera. A Simone está com uma pergunta. Ou, se quiser comentar, Divino, por favor. Eu concordo, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que, assim, o assunto de fogo, né, é um assunto complexo, ele depende muito, ele varia muito nessas respostas das diferentes regiões, inclusive tem, né, até alguns experimentos, né, alguns estudos da professora Giselda no Sudeste, né, apontando um padrão contrário, né, o quanto que a exclusão do fogo permite, às vezes, o avanço de espécies florestais e às vezes, até excluindo diversas espécies que ocorriam no ambiente e mudando, né? Então, a resposta ao fogo dos sistemas varia, né, grandemente. Eu acho que vale a pena destacar, né, que o Cerrado tem essa dependência, de certa forma, do fogo, né, para diversidade, inclusive, e que os sistemas florestais, eles resultam, né, ter uma resposta bastante diferente. É um assunto extenso, né, mas eu acho que a gente está avançando aí no caminho certo da discussão desses temas e de algumas iniciativas, né, que até agora têm sido positivas ali para garantir a manutenção do funcionamento e da diversidade de muitos desses sistemas nos diferentes biomas, né? Divino, primeiro, obrigada pela tua fala. Fiquei me lembrando das muitas vezes lá na Tanguro e acompanhando as queimas lá. E uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, a gente, pensando nisso, né, de que áreas queimadas, e dependendo do tipo de fogo, né, da intensidade do fogo na região, promove uma mudança tão drástica que aquele sistema demora muito para recuperar, podendo levar mais de 20 anos, 30 anos, enfim, sei lá eu quanto tempo. E pensando que se a gente tem uma área onde você faz um corte de madeira, você limpa a área e abandona, aquela área recupera mais rápido do que se é uma área queimada? Qual é o componente que está sendo afetado do sistema a tal ponto que não permite que a vegetação volte? É micro-organismo de solo? O que você imagina que faz com que esse sistema não consiga voltar?
Simone, essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que a gente está aprendendo um pouco sobre sobre a recuperação da vegetação. Tem alguns estudos na Amazônia, por exemplo, mostrando que florestas com 40 anos depois de queimadas, elas ainda continuam com baixa riqueza de espécie, né, e com uma quantidade de carbono bastante menor do que a floresta original, né? No Mato Grosso, na Tanguro, por exemplo, a gente tem 10 anos, pelo menos, que não ocorre mais fogo e a biomassa continua reduzindo, né? Algumas espécies continuam saindo do ecossistema. Então, e esses estudos a longo prazo, apontando para a gente caminhos, são poucos ainda, né? Tem alguns estudos mostrando uma mudança na diversidade funcional, na diversidade filogenética dessas comunidades, e sem muita evidência, sem muita informação do tempo necessário para que o sistema se recupere, né? Isso é muito crítico, por exemplo, para as áreas. Isso aí é ainda mais crítico para as áreas que são um pouco mais úmidas, que se tornam degradadas. Que existe uma eliminação completa do banco de semente, né, das raízes, das rebrotas, e o sistema parece preso na forma degradada, né, no estado alternativo degradado por muitas e muitas décadas. Eu acho que a gente precisa desses estudos a mais longo prazo para trazer mais elementos, né? Eu acho que sobre a exploração madeireira, né, eu acho que tem um fator específico que é muito a importância das árvores grandes, né, que é o foco da extração madeireira. Então, acho que muitas dessas árvores grandes que são, né, estocam a maior quantidade de carbono, que têm maior capacidade de ciclagem hidrológica, e que, às vezes, são chaves para o funcionamento desses ecossistemas, são, né, o preferencial explorado ali no sistema de exploração madeireira, né? Essa recuperação, o tempo de recuperação, eles preveem, por exemplo, ciclos de 20 anos, né? Às vezes 30 anos de corte. E eu acho que também ainda falta um pouco de conhecimento, embora existe, né, um estudo das diferentes populações, né, e uma previsão dos cortes seletivos, né, os manejos com técnicas mais sustentáveis tenta evitar um pouco a exploração, a degradação da floresta, mas eu acho que a gente ainda não sabe como, num contexto de paisagem, essas áreas são afetadas pela mudança do clima, né, tem evidências para as áreas intactas de uma mudança no padrão de regeneração, né, com espécies em grandes áreas da Amazônia, os regenerantes estão sendo mais associados às espécies mais características de ambientes secos, estão aumentando a sua frequência em relação às espécies que são mais sensíveis e de áreas mais preservadas, né? Então, acho que são diversos fatores em andamento, né, que precisam ser entendidos um pouco a longo prazo, que esses estudos a longo prazo serão chaves para ajudar a gente a entender esse processo. Obrigada, Divino. Eu só vou fazer um comentário, né, que eu acho, pensando agora nessa questão de ciclo de corte e tudo mais, né,
que era de 30, agora tem de 20 anos para a Amazônia. No meu doutorado, nós fizemos datação das árvores, de árvores da Amazônia, né? E essas árvores que são foco dos madeireiros para corte, elas têm 500, 1000 anos de idade quando eles cortam. Então, como é que você pode pensar em plano, em pensar em ciclos de corte de 20, 30 anos? Né? É uma coisa totalmente insana. Não vai recuperar. Você pode recuperar a biomassa, carbono, ok, você recupera. Diversidade, você não recupera nunca com um ciclo de corte de 20, 30 anos. Perfeita a colocação. Mas é isso. Obrigada, Divino. Quer comentar, Divino? Não, só colocar, né? Perfeita essa colocação da Simone, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente precisa melhorar, né? Até propor melhorias na política de como isso é feito, né? E é lamentável, assim, né, a gente vê essas questões, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito triste quando áreas que não são designadas nem para o manejo florestal, por exemplo, são alvos de grileiros, né? Grande parte dos incêndios florestais e do desmatamento ocorrendo nessas áreas públicas não destinadas, né? Que é pior ainda, né? Então, esse manejo não parece, né, poucas evidências que ele realmente é sustentável. Mas áreas públicas não destinadas estão sofrendo com coisas que são muito mais críticas, né? Mudanças que são mais rápidas e parecem ser muito mais irreversíveis, né? Então, tem muito para ser feito. E, infelizmente, né, as condições atuais não são muito animadoras, né, tanto de fiscalização e de proteção, né, dessa riqueza natural que a gente tem, que é a Amazônia, né? Pessoal, bom, eu vou encerrar. Muito obrigado, Divino. Excelente. Sim, a gente já passou um pouquinho aqui, queria agradecer ao Divino. Muito obrigada pela aula. Eu também queria agradecer muito, Divino. Muito obrigado pela sua disponibilidade, excelente palestra, acho que trouxe um monte de coisa para as pessoas pensarem essas relações com o fogo e como isso evoluiu desde o início, basicamente, da humanidade.